Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça, te louvamos, te exaltamos. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo para este momento da reflexão, Senhor, da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos direcione, nos dê, Senhor, a palavra revelada no abrir e fechar de nossa boca. Nos abençoa, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amados e queridos irmãos em Cristo, Palavra de Deus, em Lucas capítulo de número 22, versículo 39 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39 a seguir. O mesmo texto você pode encontrar em João, no capítulo 18 e no versículo de número 1. E também em Marcos, no capítulo 14, no versículo 32 e 42. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26 e no versículo 36. Ambas as 4 passagens falam de Jesus no Getsêmani. Diz assim a palavra de Deus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, todos nós, na nossa caminhada de fé, na nossa vida neste mundo, como diz o agricultor, neste mundo de meu Deus, temos momentos de dificuldades, temos momentos de dor, momentos de preocupação, momentos em que somos levados à beira da angústia, do sofrimento. Porque em algum momento da nossa vida, nós somos levados ao jardim do Getsêmani. E o que é o jardim do Getsêmani? Getsêmani é o nome do lugar ao qual Jesus procurava
para estar mais sossegado, tranquilo, para orar, para buscar a face do Senhor nosso Deus, a quem ele chamava meu Pai. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Havia em Israel alguns lagares, o lugar onde a fruta ou fruto era esmagado para que desse origem ao produto. Era assim com o trigo, era assim com o vinho e era assim também com o azeite. Quanto mais o azeite era imprensado, mais puro ele saía do outro lado. O Getsemane é um lugar aonde estava um jardim. E não por acaso, porque o jardim sempre esteve na vida da humanidade. Foi no jardim onde Deus criou um ambiente perfeito, onde não faltava alimento, aonde os animais eram todos mansos e comiam nas mãos de Adão. Foi no jardim do Getsemane, aonde Deus, do pó da terra, criou o homem, formou um bonequinho e soprou-lhe o seu espírito, deu vida, e o homem tornou-se alma vivente. Foi no jardim, lá no jardim do Éden, que Deus, da costela de Adão, formou Eva. Foi no jardim aonde Deus à tarde vinha e conversava com Adão e tinha uma comunhão de pai para filho, e Adão era feliz, e Adão era cheio da glória e da presença de Deus. Mas foi também no jardim aonde apareceu o infame, o tentador, o usurpador, que tomou a forma corpórea da serpente e enganou a mulher, para que desobedecesse a Deus, e essa convenceu a Adão também a desobedecer ao Senhor. Foi no jardim que o homem caiu. Foi no jardim que Deus colocou 2 anjos com espadas flamejantes para que ninguém mais entrasse no jardim. Foi no jardim onde estava a árvore da vida. Era no jardim que Deus fez para que o homem tivesse comunhão com ele. Foi no jardim que a manifestação da glória da criação, que é o homem, nasceu. E foi no jardim que ele caiu em tentação. Nós vamos ao Novo Testamento, e é agora, também num jardim, que Jesus começa a vencer a maior batalha da sua vida. Porque Jesus consuma, acaba, termina a obra na cruz. Mas aqui, no jardim do Getsemane, começa a vitória de Jesus. Ei, quando Deus te levar para o jardim, não é para você morrer, não é para você perecer, é para você batalhar. Eu quero te ensinar algumas lições sobre o jardim. Se você está passando, como eu estou passando, por lutas, por sofrimento, às vezes até momento de angústia, não se preocupe, é nesse lugar que Deus vai te dar a vitória. É daí que você vai se levantar com a vitória nas suas mãos. O jardim é sim um lugar de batalha. Foi lá no jardim que Adão caiu, e é agora no jardim do Getsemane que eu vos prego um Jesus que venceu. Lá no jardim do Getsemane, a palavra de Deus nos diz que ele costumava
a orar. E começou a orar, a batalhar. No monte chamado das Oliveiras, lá havia um jardim chamado Getsemane, aonde havia uma prensa de azeite, e o azeite era passado por várias etapas. Não é à toa que ele foi para a prensa, porque foi ali que ele foi moído, foi ali que ele foi esmagado, foi ali que ele sentiu a angústia, foi ali que ele sentiu a dor, foi ali que ele sentiu as trevas do nosso pecado vindo sobre ele, e ele começou a angustiar-se, ele começou, meu irmão, a sofrer uma agonia na alma, no espírito e no corpo tão grande, que no versículo de número 44 diz que ele entra não agora em sofrimento, mas em agonia profunda. Era uma agonia, uma treva tão grande, que ele orava mais intensamente, e o seu suor, a Bíblia diz, tornou-se em grandes gotas de sangue. Olha, isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui é um fato verídico, é um fato verdadeiro, aonde também, meus queridos, a própria ciência hoje já fala sobre esse acontecimento. Há um acontecimento tão grande chamado hematidrose. É um fenômeno raro que pode acontecer em situações de grande medo, de grande pavor, de grande agonia e de grande emoção. Isso porque quando Deus fez a nossa pele, o nosso braço, o nosso corpo, Ele fez com camadas de tecido, e entre a epiderme e a derme, que juntos formam a pele, abaixo da derme está umas glândulas aonde são expelidos a água em forma de suor que sai do corpo, mas essa água é envolta por sangue, por vasos sanguíneos que são ligados ao cérebro. Quando o ser humano ele sente uma agonia do tamanho dessa que Jesus sentiu, ao invés de suar o suor comum à água, os poros eles se dilatam e começam a sair sangue. A dor foi tão grande, a agonia foi tão grande, de ver aquelas trevas vindo sobre ele, que ele suou sangue. Escute, o nosso Getsemane é um lugar onde 3 coisas são importantes nós termos o conhecimento. A primeira coisa que acontece quando estamos no Getsemane é que entendemos que o Getsemane é uma faculdade onde aprendemos a respeito da angústia. Jesus entrou no jardim do Getsemane com seus discípulos e começou a sentir uma angústia profunda em sua alma. Quem é que nunca passou por uma situação dessa, de sentir uma dor tão grande, uma agonia tão grande, que parece que vai arrebentar o seu peito? Você nunca pensou que aquilo poderia acontecer com você, mas veio esse tormento, essa dificuldade, essa angústia, e agora você não sabe o que fazer. Jesus também passou por isso. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo de número 26, e no versículo 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ei, se você está angustiado, se você está sofrendo, não precisa ficar desesperado. Eu sei que está doendo, mas Jesus também passou por isso. O importante é que você entenda que esses momentos
momentos eles vêm na nossa vida não para nos matar, mas para nos fortalecer. Jesus venceu o diabo, irmão, foi aqui, foi no Getsemane, foi aqui que ele deu na cara de Satanás, foi aqui que ele mostrou que ele podia suportar. E você, sendo filho de Deus, irmão e cordeiro de Jesus, você não vai morrer nessa luta, você não vai morrer nessa prova. A palavra de Deus diz que Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Irmão, o desejo da morte veio naquele lugar. Jesus estava passando por um momento tão angustiante que o cérebro dele manda mensagens para o seu corpo, e ao invés de soar o líquido como água, a angústia era tão grande que o seu corpo se dilata. Os vasos sanguíneos, os vasos chamados vasos capilares, eles arrebentam e sai sangue do rosto, do braço, das pernas. E de repente, a palavra de Deus diz, no versículo 44, em Lucas capítulo 22 e versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Irmão, não era pouco não. Jesus começou a perder sangue, não foi quando ele foi açoitado, não foi na cruz, foi no Getsemane que ele começou a perder sangue. E a palavra de Deus diz: e o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Getsemane é lugar da angústia. Tem momentos, irmãos, que vamos ser levados ao Getsemane. Quem nunca teve um problema que lhe causou uma dor tão grande no coração, que parecia que ia rasgar a sua alma? Se você ainda não passou por isso, se não te mostraram esse evangelho, você está no evangelho errado. Evangelho de Jesus de Nazaré tem Getsemane, tem traição, tem desconfiança, tem escárnio, tem traição, tem cruz, mas tem também ressurreição e vitória. Se te disseram que tua vida vai ser só de beleza, irmão, só de vitória, te enganaram. E não mude de sintonia não, porque Deus precisa esta noite te falar umas verdades. Você entenda que certo momento da sua vida, em certo momento da sua vida, você vai ser levado ao Getsemane, e lá você vai aprender a primeira lição, que Getsemane é lugar de angústia. Jesus nos ensina aqui, irmão, que é humano sentir angústia, mas ele também nos mostra como enfrentar essa angústia em oração e comunhão com o Pai. A agonia vinha e ele orava mais intensamente. O sangue começou a jorrar da sua face, dos seus cabelos, da sua cabeça, dos seus braços, das suas pernas, do seu peito. E quanto mais agonia ele sentia, mais ele orava. Você sabe por que é que tem tanta gente caído, tanta gente desistindo do caminho, irmão? É porque não ora mais. É porque não busca mais. Quando chega a derrota, irmão, quando chega a dor, quando chega a angústia, ele não aguenta e cai. Mas esta noite, deixa eu te dizer um mistério. Jesus não te levou para o Getsemane, irmão, para você morrer não. Você vai sair daí, irmão, é com azeite. Porque Getsemane quer dizer prensa de azeite. A segunda verdade que nós aprendemos no Getsemane é que Getsemane é lugar de obediência. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Após sua agonia no Getsemane,
Jesus encontrou a força necessária para enfrentar a prisão, a traição, o julgamento e a crucificação. Se ele não fosse ao Getsemane, ele não ia suportar. Deus está te levando para o Getsemane para você aprender a ser obediente, porque é daí que você vai encontrar força. Não somente para ser vitorioso, mas para orientar outras pessoas a serem vitoriosas. Paulo diz: se Cristo não morreu e não ressuscitou, vã é a nossa fé. Fé sem cruz não é fé. Evangelho sem cruz não é evangelho. Querem um evangelho arrumadinho, um evangelho só de vitória, um evangelho aonde você entra, agora vai ficar tudo. E tem gente que evangeliza o povo até de maneira errada. Ao invés de dizer que o povo precisa aceitar Jesus para ter um lugar no céu, não, aceite Jesus que a sua vida vai mudar. E quando não muda, o que acontece? Quando é levado para o Getsemane, não suporta. Ei, se você é um desses que pregaram para você que tudo vai dar certo, pregaram para você que é só vitória, não, meu irmão. Tem momento de luta, tem momento, porque o verdadeiro campeão, irmão, ele é feito também quando perde. Ninguém vai sempre vencer na vida. Vai ter um momento que você vai ter uma derrota, mas é essa derrota que vai te fazer mais forte, para você entender aonde foi que você errou, que te fez perder. Você tem que ser obediente, irmão. E Jesus foi obediente, e o texto diz: obediente até morte, e morte de cruz. A terceira revelação sobre o Getsemane é que o Getsemane é lugar de vitória. Foi no jardim que o homem caiu e o diabo venceu. Mas foi no jardim, agora Getsemane, que Jesus vence. Vence o diabo, vence o mundo, vence o pecado, vence as fraquezas do corpo humano. E vai em obediência até a cruz. Getsemane é lugar de vitória. Aí você deve estar dizendo aí: meu Deus, por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que é que eu estou nesse Getsemane? É porque daí Deus vai te trazer para ser vitorioso. E a vitória de Deus sempre tem sofrimento. Não existe vitória, irmão, sem derrota. Não existe sorriso sem tristeza. Não existe, irmãos, choro, vitória. A palavra de Deus diz que o choro pode durar, mas a alegria vem no amanhecer. Estão querendo só alegria, não estão querendo passar pelo choro. O Getsemane é lugar de vitória. A obediência de Jesus no Getsemane foi perfeita. Levou a nossa redenção e a nossa salvação. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Foi preciso Deus mandar um anjo do céu para fortalecer. Parece que eu estou vendo o anjo colocando a mão no ombro de Jesus e dizendo: você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Ei, Deus está dizendo para você esta noite: você vai conseguir. Você vai vencer. Aguente mais um pouquinho. Está doendo, eu sei, mas deixa Deus trabalhar na tua vida. Você vai sair do Getsemane para a cruz, porque a cruz é aonde morre o nosso eu. É na cruz que morre a vaidade, é na cruz que morre a soberba, é na cruz que morre o velho eu e ressuscita o novo homem em Cristo Jesus. Mas não estão querendo mais. Se alguém entrar nessa live agora, irmão, a palavra começa a doer. A palavra diz que esses homens têm comichão nos ouvidos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias haveria espíritos enganadores e doutrina de demônios.
homens doutores que estarão com os ouvidos e a mente cauterizada. Eles só vão querer ouvir, irmão, a palavra boa, a palavra da festa. Ele só vai querer estar em igreja que tem palavra de vitória, a igreja que tem palavra de verdade, a igreja que corrige, a igreja que mostra o caminho para o céu. Eles não querem mais. Não estão querendo mais a palavra da cruz. Mas enquanto nós estivermos aqui, amado, vai ser palavra da cruz. Evangelho de verdade tem que ter cruz. Outro dia me perguntaram, fulano era crente, por que é que sofre tanto? E eu disse a ele, pergunte para o pai dela, porque o pai dela sabe quem é ela. O pai dela sabe cuidar dela. E quem é o pai dela? Ele me diz, é Deus, porque ela é uma filha de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, e possa falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Programa Cristo no seu lar.